Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 30 de janeiro de 2023, segunda-feira, me ausentei por alguns dias devido a problemas técnicos. A mínima de hoje foi de 4 graus negativo, e a máxima foi de 10 graus. A temperatura agora está com 9 graus, agora são 16 horas e 37 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 43 minutos, e o crepúsculo será às 17 horas e 4 minutos. O dia durará 10 horas e 21 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 378. Eu sou o Japinha, moro aqui no outro lado do planeta há mais de 30 anos, trabalho numa montadora de tratores agrícolas. Segundo a Wikipédia, a empresa é a terceira maior montadora de tratores agrícolas do mundo. Tenho uma casa própria e moro com a minha esposa e 2 filhos. Comecei este canal para mostrar a vocês um pouco do cotidiano japonês e também as curiosidades. Faço narrações com a ajuda de um gerador de vozes, e esta voz pertence ao Júlio. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like, que será de uma grande ajuda para mim. Coisas impensáveis que as pessoas que têm boas memórias nunca fazem por algum motivo mesmo depois dos 50 anos. Um número crescente de adultos estão se esforçando atualmente para reaprender profissionalmente, para aumentar as qualificações profissionais, fazer cursos profissionalizantes ou treinar as suas habilidades. Muitas pessoas dizem que não estudavam tanto, desde que eram estudantes. E uma coisa que é percebida para estes veteranos é que não possuem mais as memórias que possuíam quando eram jovens estudantes. No entanto, o neurocirurgião Toshinori Kato, autor do livro Como Usar Seu Cérebro para Continuar Mais Inteligente ao Longo da Vida, descarta esta preocupação, dizendo: a nossa memória não atrofia com a idade. A razão para essa impressão da falta de memória é devido ao mecanismo do cérebro adulto. Ele diz que botar a culpa na idade não se aplica mais. Na idade, dos 30 aos 50 anos, as pessoas tendem a culpar a idade pela sua memória fraca. No entanto, do ponto de vista da neurociência, o cérebro adulto é realmente superior ao cérebro de um estudante, e tem um alto potencial para se tornar mais inteligente. Em primeiro lugar, o nosso cérebro torna-se adulto aos 30 anos. Isso porque, devido à estrutura do cérebro, é por volta dos 30 anos que nós nos tornamos biologicamente adulto. A partir desse momento, a função do cérebro cresce cada vez mais e torna-se possível demonstrar seu verdadeiro potencial. Você trabalhará muito melhor do que quando era estudante, e o cérebro adulto será superior ao cérebro estudantil, em todos os aspectos, como memória, julgamento e tomada de decisões. Já vi imagens cerebrais pela ressonância magnética de mais de 10.000 pessoas até agora, e posso garantir isso. O final dos 40 e 50 anos é o auge do cérebro. Na verdade, a área chamada de área superparietal, que funciona para analisar e compreender informações, é uma função cerebral superior exclusiva dos humanos, e atinge seu pico de crescimento por volta dos 40 anos. O córtex superfrontal, que governa a capacidade de agir e tomar decisões, atinge o pico na década de 50 anos. O cérebro desenvolve rapidamente quando recebe muitos novos estímulos. Seja no trabalho ou na vida privada, a experiência adquirida ao se preocupar, pensar e tomar decisões torna-se alimento. Um alimento para o cérebro, e as funções superiores do cérebro amadurecem. Pode-se dizer que o cérebro após a meia-idade, que passou por mudanças nas fases da vida, como emprego, promoção e casamento, é exatamente a maturidade cerebral. A estrutura do cérebro estudantil e do cérebro maduro é completamente diferente. Então muita gente me diz: você me fala que eu tenho um cérebro maduro, mas o fato é que eu tenho certeza que a minha memória está fraca. No entanto, o que está errado é o método de estudo não é adequado para o cérebro adulto. Embora os mecanismos do cérebro estudantil e do cérebro maduro tenham mudado, usar o mesmo método de estudo de quando era estudante não dará resultado.
Por isso muitas pessoas têm a ilusão de que sua memória se deteriorou à medida que envelhecem, mas na verdade não é porque sua memória se deteriorou, mas porque o sistema de memória do cérebro mudou. Em primeiro lugar, o mecanismo cerebral para memorizar é diferente entre o cérebro maduro e o cérebro estudantil. O cérebro estudantil, que pode absorver o que se ouve, começa a declinar gradualmente por volta dos 18 anos, e depois disso leva cerca de 10 anos para desenvolver o amadurecimento do cérebro, com funções mais avançadas, como capacidade de resposta e criatividade. Sistema muda para um raciocínio de nível mais alto. Olhando para trás em seus dias de estudante, provavelmente há muitas pessoas que estudaram principalmente lendo livros didáticos, e memorizando, ou ouvindo seus professores em sala de aula, e memorizando. A razão pela qual conseguia memorizar coisas apenas observando e ouvindo é devido às características do cérebro naquela época. O caminho para enviar informações da visão e da audição para o cérebro era mais forte e mais fácil de usar. No entanto, à medida que você envelhece, e entra em contato com várias informações e experiências, outros caminhos vão se abrindo cada vez mais. O caminho que se desenvolve à medida que você se torna adulto, é a rota que acompanha a sua capacidade de pensar e compreender. Em outras palavras, se você quiser se lembrar de algo depois de se tornar um adulto, é importante estar consciente de entender e lembrar, ao invés de aprender olhando ou aprender ouvindo. Colar um post-it ou traçar com um marcador não tem sentido. Entender e memorizar é importante para os adultos reterem o que estudaram. Quando você deseja reaprender como adulto, há coisas das quais você deve estar ciente. Infelizmente, os métodos de estudo que muitas pessoas usavam quando eram estudantes, como colar post-it e traçar com marcadores, não fazem muito sentido para os adultos. Deve haver muita gente que até hoje fazem isto, não é? Para os adultos, infelizmente, colar post-it ou marcadores apenas lhe dará a sensação de ter feito isso. Trabalhar com as mãos faz você se sentir como se tivesse aprendido algo, mas não fixa na sua memória, e é apenas uma perda de tempo. Ao contrário de quando eu era um estudante, que tinha sucesso com uma abordagem visual usando post-it e marcadores, o cérebro maduro não consegue memorizar, a menos que tenha uma compreensão sólida. O simples desenho de uma linha não transmite uma mensagem forte ao cérebro maduro, e portanto, não o leva à memorização. A rotina também é importante para a memorização. Para os adultos, a relação entre a memória e a informação deve ser comparada ao tentar se lembrar de algo. O cérebro maduro tem a característica de rejeitar as novidades. Por causa de sua tendência a preferir coisas que já conhece, mesmo que pense que vê e ouve muitas coisas regularmente, na verdade o cérebro só aceita informações que lhe interessam. Por exemplo, em locais com grande quantidade de informações, como a travessia de Shibuya, um famoso cruzamento em Tóquio, que em uma fase de farol atravessam mais de 3.000 pessoas de uma vez. Nem todos os sons e imagens são captados pelo cérebro. Em um lugar onde você pode ouvir muitos sons, você pode ter tido a experiência de ser capaz de reconhecer claramente o som da música do seu artista favorito, mesmo que você nem tenha prestado atenção. Isto ocorre porque o seu cérebro tem na memória o artista e a música, e acaba filtrando ela no meio do barulho. Ou se for a voz ou o rosto de um amigo, você provavelmente já o encontrou no meio da multidão. Para fazer o cérebro funcionar com memórias que você já sabe, tentar lembrar as memórias do passado, com certeza será de grande ajuda. É como se fosse um fichário com todos os dados organizados. É uma característica do cérebro ser difícil memorizar o que vê pela primeira vez, mas repetindo várias vezes a cena, acabará fixando a imagem ou o texto dentro da sua memória. Em outras palavras, para lembrar, a repetição de fazer o cérebro encontrar a informação é importante. Se você reservou uma grande quantidade de tempo de estudo nos fins de semana para obter boas notas no seu novo curso, há uma grande possibilidade de que você não esteja usando um método de estudo correto para o seu cérebro. Por exemplo, digamos que você tenha que passar 2 horas estudando uma matéria. Se for um feriado, é possível passar as 2 horas sem que alguém te interrompa.
Mas, em vez disso, estudar por 10 minutos de cada vez durante 12 dias definitivamente fixará isso em sua memória. E você aproveitará o seu feriado para descansar. À medida que a informação chega ao cérebro repetidas vezes, o cérebro percebe essa informação como necessária para o indivíduo. É mais fácil para o cérebro fixar na memória ver a matéria por 12 vezes em vez de apenas uma vez. Mencionei anteriormente que a repetição com que a informação é apresentada ao cérebro é importante, mas o fato de que a revisão é importante também, fica claro nos resultados de certos experimentos. Muitas pessoas estão familiarizadas com a curva do esquecimento do psicólogo alemão Ebbinghaus. Neste experimento, pedimos às pessoas, que confiavam em sua memória e às que não confiavam em sua memória, que memorizassem 10 palavras sem sentido, e verificassem o quanto elas esqueciam com o tempo. Os resultados mostraram que ambas pessoas esqueceram metade das palavras após 1 hora, esqueceram 7 palavras após 24 horas, e esqueceram 8 palavras após 48 horas. Em menos de um dia, as pessoas vão esquecer cada vez mais. Para lembrar em tal situação, é importante revisá-lo no mesmo dia. É importante ler conscientemente as mesmas palavras repetidas vezes, e às vezes, falar em voz alta, para que seu cérebro julgue como um assunto importante. No experimento de Ebbinghaus mencionado anteriormente, ficou provado que a memória é estabelecida pela repetição e revisão. Um dia após a memorização, restava apenas um pouco mais de 20%, mas revisando naquele momento, recuperou-se para 50% após uma semana, e revisando novamente, recuperou-se para quase 70% após um mês. Para que adultos que trabalham, e estão bastante ocupados todos os dias, memorizem informações com eficiência, a chave é a prática com que eles podem memorizar informações em um curto período de tempo, em vez de muitas horas por dia para memorizar. Para esse fim, entender a natureza do cérebro adulto e revisá-lo repetidamente pode ser considerado um atalho para o sucesso profissional. Foi um assunto meio complicado, mas nós os mais velhos sempre colocamos a culpa na idade, a queda da capacidade de memorizar, ou de aprender a utilizar um smartphone. Mas até hoje os mais novos, vêm pedir ajuda em assunto de informática, ou sobre assuntos das máquinas da fábrica, e eu lembro quase tudo que foi feito nela de 30 anos pra cá. E cá entre nós. Eu tenho 62 anos, e vou fazer 63 no mês que vem. Posso garantir que idade não é barreira para o aprendizado. Pois eu continuo aprendendo.